Parece que ele se decou. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Esse aqui é mais um vídeo da série Jornada à Residência, uma série onde eu documento todos os meus estudos para a prova de residência médica. E nós estamos aqui hoje, um sábado à noite, no dia 28 de janeiro, gravando para vocês. Isso porque a semana foi super puxada, cheia de coisa, tive que estudar pra caramba, tive um internato que tá mega puxado esse ano, já vou adiantando aqui para vocês com esse spoiler. E vamos ver tudo que eu estudei nesse mês e a minha nova estratégia de estudos para residência em 2023. Tem muita coisa nova aqui nesse episódio que vocês vão curtir pra caramba. Pois bem, retomando aqui o nosso quadro, no final do ano passado eu estava rodando na psiquiatria, ou seja, no internato de saúde mental na Universidade Federal do Piauí. E esse internato era um ciclo um pouco mais tranquilo, um ciclo que eu acho que deu pra aprender muito bem. Eu me sinto seguro em iniciar um tratamento antidepressivo, um tratamento para ansiedade, um tratamento das condições mais simples de psiquiatria. Então acho que o propósito do ciclo foi completamente cumprido. E também vocês acompanharam que eu consegui estudar tudo de psiquiatria do Estratégia Médica, tá lá na minha planilha do Jornada à Residência. Vocês conseguiram ver tudo isso no episódio número 4. Eu fiquei no internato de psiquiatria até pertinho do Natal e nesse período eu estava estudando. Quando chegou perto do Natal eu resolvi dar uma pausa nesses estudos. E aí teve Natal, Ano Novo e no Réveillon eu acabei viajando para uma praia aqui próximo e consegui curtir pra caramba. Vocês vão ver aí as gravações. Tava numa casa que ainda tava em obras, na verdade, estava tudo sendo construído enquanto a gente estava lá, mas foi fantástico, estava perto da praia, consegui aproveitar a praia. Fui também nas festas lá em Barra Grande, que foram festas super bacanas, mas foi uma aventura muito boa, fiquei levemente alterado, como vocês podem ver, foi incrível, vários dias. Depois disso, comecei a aproveitar mais para descansar, então ficar mais tranquilo lá na praia, fazendo uma caminhada, banhando de mar, esse tipo de coisa. E nesse período, realmente, eu não estudei, eu tentei me desligar o máximo possível dessas coisas aqui, sendo que é bem difícil, mas deu tudo certo. E eu voltei para Teresina no dia 5, já em cima de um evento que eu estava organizando para a comunidade de médicos do futuro, que foi no dia 7 de janeiro. Start no ano, um evento sobre organização pessoal, produtividade e planejamento. Então todo mundo que faz parte da comunidade e convidados também de fora entraram lá no nosso auditório e programaram o seu ano de 2023. Foi fantástico, mesmo dando um trabalho para organizar, chegando em cima da hora do evento, deu tudo certo, foi incrível, todo mundo gostou pra caramba. E até falando sobre definição de metas, eu falei um pouquinho no vídeo sobre como organizar os seus estudos e eu vou dar umas dicas aqui pra vocês agora. Quando forem construir suas metas de 2023, façam coisas que você consiga contar, você consiga ver se tá dando certo. Não coloque planos do tipo ser uma pessoa melhor ou coisas que não são tão tangíveis. No meu caso, como eu quero que seja um ano de estudos, mas também um ano bom em outras áreas da vida, eu defini alguns parâmetros de estudos, família, trabalho, YouTube, alguns desses pilares. E saúde, é claro, né? Com relação à saúde, por exemplo, eu defini que minha meta é de fazer 250 treinos no ano. E essa meta de 250 treinos, eu sei que no mês eu preciso ir um pouco mais do que 20 vezes à academia. 20 dias de treino, no caso, porque eu conto os dias que eu treinei e não quantos treinos eu fiz. Posso, inclusive, pegar essa meta e diminuir para a semana. É uma média de 5 vezes de atividade física por semana. E aí, com isso, a gente consegue metrificar o nosso ano melhor e alcançar os nossos objetivos com mais facilidade. No meu caso, o que isso tem a ver com esse quadro? Tem tudo a ver. Meu objetivo é estudar bem nesse ano 2023. Chegar no final do ano mais preparado possível para as provas de residência. E eu sei que meu objetivo direto nesse ano não é focar só na prova, mas também me tornar um bom médico e saber o que eu estou fazendo das condutas, estudar para aprender medicina, aproveitar o internato e também estar preparado para as provas de residência médica. É óbvio que isso não é uma tarefa fácil de maneira alguma, mas é sim possível e vocês vão ver tudo isso ao longo desse quadro. Abrindo aqui para vocês o meu planejamento, a minha meta para 2023 é responder 10.000 questões. Isso mesmo, 10.000 questões. Se a gente for dividir para quantas questões isso dá mais ou menos por semana, dá uma média de 208 questões por semana, ou seja, 40 se for dividir pelos 5 dias da semana. Isso não é um número absurdo, mas manter essa consistência, fazendo isso todos os dias, vou dar um spoiler aqui para vocês, não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Inclusive eu tava tentando fazer 50 todos os dias. Eu senti que aquilo dá para fazer, mas o problema é você fazer todo dia sem falta. É muito difícil pegar um hábito. E eu espero
espero que num ambiente com as pessoas da comunidade, num ambiente como esse aqui do YouTube, é mais fácil da gente conseguir. Eu espero que a gente consiga se ajudar. Vocês se sintam inspirados por esse quadro e eu consiga me sentir inspirado pelo que vocês mandam aí nos comentários. Então, todos os dias eu faço a minha listinha de tarefas diárias. Essa semana foi a primeira semana que eu comecei a estudar no ano e eu achei que foi incrível. Eu aproveitei para tocar as coisas da comunidade, um pouquinho do YouTube também, mas começar os meus estudos de 2023 uma semana antes do internato para estar ambientado e conseguir dar o meu melhor durante aquele momento. Além dessa minha organização diária, o que eu faço é preencher a planilha do Jornada da Residência, que eu vou já mostrar aqui para vocês, e ela vai fazer parte desse ano ainda mais presente. Essa aqui é a famosa planilha de revisões. Eu comecei a preencher ela em 23 de setembro de 2022, quando eu estava rodando no ciclo da cirurgia vascular. E durante o ano novo, né, esse tempo que eu fiquei sem estudar, todas as revisões ficaram aqui em vermelho, então que eu estava atrasado nas revisões. E eu decidi resetar todas, porque tem alguns temas que eu vou estudar de novo, eu vou ver de novo ao longo desse ano, vou ver no próximo ano novamente. E eu tava revisando algumas coisas que nem caíam tanto em prova de residência, ainda tava fazendo de uma maneira errada. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu peguei os temas de pediatria que eu já tinha estudado, porque eu tô rodando agora na pediatria, já conto essa história pra vocês. Comecei aqui com classificação do recém-nascido, que eu tinha estudado a primeira vez no dia 15 de dezembro, e fiz a revisão no dia 26. Depois reanimação neonatal aqui do dia 13 de dezembro, doenças respiratórias do recém-nascido, infecções congênitas, aleitamento materno, que eu fiz algumas questões hoje, imunizações, um tema que eu já estudei muito, fiz várias questões, mas é difícil na minha opinião. Doenças exantemáticas é um tema que eu ainda vou fazer essa revisão para esse ano de 2023. E por que eu comecei pela pediatria? Porque eu estou rodando na pediatria e eu não estou seguindo nenhum cronograma de cursinho que eu precise estudar fora do meu ciclo. Na verdade, o cursinho que eu mantenho para esse ano de 2023, no 5º ano, é o do Estratégia Med. É um cursinho incrível, eu tenho o meu cupom de desconto GUIMIRANDA10 e, sendo bem sincero para vocês, o banco de questões deles é muito diferente dos outros. É incrível, realmente é muito bom. Eu não consegui achar nada parecido. As aulas, essas coisas, eu sei que tem alguns cursinhos que tem aulas muito boas. As aulas de Estratégia Média também são boas, mas o banco de questões é diferente. É uma parada realmente de outro nível e eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Além das revisões de pediatria, eu quero retomar depois algumas de psiquiatria. Não todas, porque nem todas essas costumam cair em prova. Eu estudei tudo lá no Estratégia Média, mas para ter uma visão geral. Não vou ficar revisando tudo o tempo todo, porque eu não preciso de todos esses conhecimentos e já tem muita coisa pra gente estudar. Mas por enquanto, vocês podem ver no meu quadrinho aqui do Jornada da Residência que esse é o meu mês de revisões. Mas além dessas datas de revisões, eu tenho temas novos que eu vou acrescentar e estudando cada vez mais. Mas isso aqui vai ser meu principal cronograma de revisões. Então sempre que eu tiver algo para revisar, eu vou entrar aqui no Estratégia Med, vou deixar listas e simulados prontas relacionadas a essas revisões. E no caso, por exemplo, aqui de reanimação neonatal, eu fiz uma lista com 316 questões. Toda vez que eu for revisar, eu vou tentar fazer 20. Poderia fazer 30, é um número ainda melhor, mas eu vou fazer 20 porque fica mais fácil para eu conseguir lidar com isso tudo. Depois que eu fizer essas 20 questões, eu vou ver quantas eu acertei e quantas eu errei. Então aqui eu tô vendo que, por exemplo, eu fiz 20 questões, acertei 16 e no caso errei 4. Como vocês podem ver, tá preenchido aqui de 80 a 85% de acerto. E ele colocou para eu revisar o tema novamente no dia 21 de fevereiro. Ele calculou automaticamente aqui com esse cálculo maluco que eu tenho que fazer daqui a 24 dias. Se eu mudar o percentual de acerto, né, para 100%, ele vai jogar para 40 dias, por exemplo. Se eu diminuir para 85, 28. Se eu diminuir para 60, vai ser em 4 dias depois. Então essa planilha aqui, ela vai me dizendo o que estudar. Eu vou ser completamente governado por ela nesse ano. Vou tentar seguir. Inclusive, uma outra meta que eu coloquei aqui no meu celular, vou mostrar para vocês, foi de conseguir fazer 80% das revisões por mês. Então não deixar atrasar, não deixar isso aqui tudo ficar vermelho. Vocês vão acompanhar aqui ao longo do quadro. E aí alguns podem estar se perguntando, mas por que tem síndrome nefrótica e glomerulopatias aí na tua planilha? O que isso tem a ver? O meu paciente da pediatria, o primeiro caso que eu peguei no internato, foi justamente sobre isso. Eu precisei estudar síndrome nefrítica e nefrótica, as causas disso, para poder lidar com o paciente, para poder entender aquele quadro. Então, esse cronograma ele também tem a ver com o meu internato. E agora é um tema que vai fazer parte das minhas revisões, que eu tive que estudar um pouco de nefro e que eu vou manter isso ao longo do ano, revisando, estudando aquilo.
Até porque lá no segundo semestre eu vou rodar na clínica médica, vou precisar saber desses temas quando estiver passando pela nefrologia. Então essa é a minha estratégia de estudos para 2023. Fazer uma média de 40 a 50 questões por dia. Sempre que tiver uma revisão para fazer, eu vou fazer ela, 20 questões, antes de começar a aprender um tema novo. Então gastar ali a minha primeira meia hora, 1 hora de estudo vendo essas revisões. Inclusive, o que eu erro, eu fiz aqui um caderno de erros. Comecei a colocar tudo que eu errava aqui, ó. E aí eu tenho que depois rever e ver esses temas aí que eu errei nas questões. E aí todos os dias eu vou sentar para estudar, não vou pegar a teoria primeiro, vou ver, fazer essas 20 questões, ver o meu percentual de acertos, estudar o que eu errei e depois pegar o tema novo para assistir. Como eu vou passar 56 dias na pediatria, eu quero terminar tudo de pediatria e já tá estudando alguns temas a mais e fazendo revisões dos temas do ano passado. Inclusive, contando para vocês agora um pouquinho sobre o internato. Comecei agora na segunda, dia 23 de janeiro, vou pela manhã, chego lá antes de 7 horas. Quando eu chego lá enorme, né? Um hospital infantil é bem grande, tem vários leitos, e aí eu vou no meu paciente ou no paciente que eu fui designado para atender, no caso. Vou lá, vejo como é que ele tá, vejo a evolução, vejo a prescrição, o que aconteceu, faço um exame físico, coleto aquelas informações, coloco lá no computador para depois a gente discutir com o preceptor, que coordena isso aí tudo e discute os casos com todos nós. Todos os dias eu tenho atividade pela manhã e pela tarde, geralmente chego antes das 7, vou embora perto de meio-dia, já cheguei a ir embora bem mais tarde, 1h30 da tarde, e sempre tem atividade pela tarde também. Então a atividade pela tarde começa por volta das 2 horas, pode durar até 6, 6h30. Um dia na semana tem um plantão pela tarde, que é de 1 às 7. Outro dia da semana tem um grupo de discussão com a professora, com alguns casos clínicos. No outro dia tem ambulatórios que a gente acompanha pela tarde, de neuropediatria, nefropediatria, várias subespecialidades dentro da pediatria que a gente tem que acompanhar. E um dia de simulação. Então um dia que a gente simula consultas e simula situações para saber como é que a gente iria se portar. E graças a Deus tem um dia de folga, que no caso, por enquanto, tá na sexta-feira, mas todos os outros dias tem atividades pela manhã e pela tarde. Eu tava chegando em casa muito cansado, exausto. Tava muito difícil de fazer as questões, mas eu consegui persistir um pouco, eu consegui engolir a preguiça, apaguei meu aplicativo do Instagram, tô usando o Instagram só às vezes no computador, para poder conseguir focar nesse tanto de coisa e ainda documentar isso aqui para vocês. Nesse ano de 2023, eu tenho aqui anotado, eu já fiz 385 questões, consegui fazer também 20 treinos, eu anoto quantos treinos eu fiz, mas eu tô bem feliz. Desde que eu comecei na semana antes do internato, eu fiz 200. Nessa semana eu já fiz 185, amanhã eu vou fazer só mais 15 para poder bater essa meta de 200 por semana. E aí já vou fazer 400 questões esse ano. E lembra que ano passado eu fiz mais 1.750, foi 1.850, não lembro direito agora. Mas eu fiz um bocado de questão no ano passado também. Então agora a gente já passou das 2.000 questões, o editor vai colocar aí na tela no final o número de questões certas. Mas é muito desafiador, essa semana foi desgastante. Dormi super cedo ontem, de tão cansado que eu tava, mas eu tô aprendendo muito. Já tô conseguindo me desenvolver bem lá no internato, conseguindo entender as coisas, discutir com mais propriedade. Tô gostando pra caramba. Além disso, eu passei inclusive pelo batizado da pediatria. Então a gente teve que tomar vitamina D, o sulfato ferroso, que é meio ruim, e a fórmula infantil, que é tudo que um recém-nascido costuma tomar. Esses dois são suplementos obrigatórios, a vitamina D e o ferro, e a fórmula infantil depende do recém-nascido, mas tem vários que tomam. A gente teve que provar os 3. O vídeo tá super engraçado, a galera odiou o sulfato ferroso, eu não achei tão ruim assim, mas o problema é que o gosto de amargo fica na boca, fica durante um tempão, aquele gosto de ferro. Mas a gente precisou passar por isso para poder conhecer melhor e entender o que não tem propósito em tomar isso, era só pra zoar mesmo, é um batizado da pediatria. Espero que vocês estejam gostando do Jornada Residência. Esse ano promete pra caramba, tá sendo desafiador, mas nós vamos todo mundo chegar no final do ano super bem. Obrigado por assistir, se quiser ver o próximo episódio do Jornada Residência, é só clicar aqui ao lado. Te espero lá.